A gente só quer vencer. E esse é o problema. Você pode discordar, pode dizer que não, mas é real. Lá no fundo, ou às vezes nem tão fundo assim, a gente só quer vencer. E aí você vai dizer, claro, eu não sou bobo, né? E tudo bem. Mas acontece que muitas vezes, principalmente quando a gente fala sobre um processo de aprendizagem, a gente precisa aceitar que a gente não vai vencer sempre. Ou melhor, não é sempre sobre vencer. Quando eu comecei a dirigir, muitos de vocês acompanharam essa história aqui, principalmente no Instagram, já compartilhei um pouco, tirei minha carta com 18 anos e só 12 anos depois eu comecei a dirigir. Eu tinha muito medo de apagar o carro. Então, assim, parar no farol ou ter que parar numa curva em que a preferencial não era minha, que eu tinha que parar um pouco o carro, reduzir, sabe? Subida, então, me dava calafrios, assim, sabe? Ter que passar por essa situação de ficar ali no jogo da embreagem e tal, realmente me travava, sabe? E eu perdi muito com isso, é claro. Mas aí eu entendi que o meu medo, né, claro, era do olhar de terceiros, desse julgamento e tal. E eu comecei a treinar sozinha em casa, na garagem, e nesse jogo de embreagem, né, do freio, do acelerador e tal, achar ali o pontinho da embreagem. Eu comecei a entender que eu precisava passar por esse processo de quase deixar o carro morrer, ou muitas vezes deixar o carro morrer para eu entender qual que era o ponto certo, realmente que a embreagem estava ali funcionando no carro. Foi passando por esse processo de errar, tentar de novo, acertar, comemorar, errar, tentar de novo, ainda erro, que eu comecei a entender sobre essa sensibilidade do processo, porque eu poderia não vencer ainda, eu ainda não estava dirigindo, digamos assim, mas eu estava ganhando com esse processo de aprendizagem que eu estava disposta a me colocar nessa situação. Então não é só sobre perder ou precisar quebrar a cara para aprender alguma coisa, mas é de ter uma nova perspectiva sobre vencer, porque é assim que a gente ganha. Foi entendendo que eu ganhava muito mais deixando o carro morrer, ou me dispondo a aprender, me dispondo a entender realmente essa sensibilidade desse processo realmente que eu precisava aprender, que eu ia errar, que eu ia acertar e que eu ia precisar entender esses dois momentos que eu estava passando, que eu comecei a ganhar. Então foi realmente dando esses pequenos passos que eu consegui e aprendendo a lidar com esse medo que eu sentia e a sair do lugar. Nem sempre a gente vai vencer e a gente tem que realmente mudar essa nossa ideia sobre o que é vencer, porque a gente precisa aprender a ganhar pra gente, em primeiro lugar. E a gente ganha fazendo parte do processo. Aí sim é que a gente vence. Espero muito que essa reflexão reverbere por aí, que vocês consigam entender, assim como eu, o quanto que a gente ganha quando a gente se abre para o processo de aprendizagem. Nem sempre é sobre vencer. Na maioria das vezes, o que a vida quer da gente é que a gente ganhe vivendo cada processo que ela coloca no nosso caminho. Um beijo e até mais!